Ela tem um diâmetro de mais de 100 mil anos-luz e abriga cerca de 200 bilhões de estrelas. Mas o que realmente sabemos sobre nossa galáxia, a Via Láctea? Bem, aparentemente você nunca para de aprender, mesmo na sua própria porta galáctica. Na verdade, nos últimos meses, especialistas reuniram uma série de insights espetaculares que lançam uma luz totalmente nova sobre a Via Láctea. E isso começa com um ponto muito fundamental. Afinal, os dados mais recentes sugerem que temos categorizado a Via Láctea de forma totalmente errada esse tempo todo. Mas isso não é tudo ao mesmo tempo. Os astrônomos também descobriram uma estrutura gigantesca de 16 mil anos-luz em nossa galáxia natal. E descobriram que o bizarro monstro gravitacional em seu centro passou por algo que demonstra de forma impressionante as forças primordiais do cosmos para nós. Para começar, aqui vai uma pequena pergunta de teste. Por que a Via Láctea é realmente chamada de Via Láctea? Bem, o fato de nossa casa galáctica ainda ter a palavra leite em seu nome é graças aos gregos antigos. De acordo com um antigo mito, quando olhamos para o céu estrelado da noite, não vemos nada além do leite materno derramado da deusa Hera. Um padrão leitoso que se aplica não apenas à nossa própria galáxia, mas a todas as galáxias. Afinal, a antiga raiz grega galáxias não significa nada além de leite. Mas se agora nos distanciarmos da mitologia antiga e, em vez disso, dermos uma olhada nos fatos astronômicos, reconheceremos que o suposto leite dos deuses não é, na verdade, nada mais do que aglomerados de estrelas intercalados com nebulosas claras e escuras. No entanto, como estamos localizados no meio da Via Láctea com a nossa Terra, é da natureza das coisas que essa faixa leitosa, que se eleva no céu do sul em noites claras de verão, não representa de forma alguma o todo, mas apenas uma pequena seção da nossa galáxia. Do nosso ponto de vista, simplesmente não é possível ver a Via Láctea em sua totalidade. Mas apesar disso, os astrônomos conseguiram, no passado, desenhar um quadro geral da nossa galáxia. A Via Láctea é classificada como uma galáxia espiral barrada com 5 dos braços espirais soltos de mesmo nome, 2 dos quais podemos ver no céu. Além disso, o diâmetro da Via Láctea é estimado em 100 mil anos-luz, embora além do seu centro tenha apenas 3 mil anos-luz de espessura. E enquanto a espessura do centro acima mencionado é de cerca de 16 mil anos-luz, o coração real da nossa galáxia parece invisível aos nossos olhos terrestres. Isso se deve às numerosas nuvens escuras que nos cegam naturalmente com sua matéria interestelar. Mas, apesar de todas as barreiras visuais, agora é considerado certo que um monstro adulto espreita no centro da Via Láctea. Afinal, Sagitários A é um buraco negro supermassivo com mais de 4 milhões de massas solares. Ao contrário do que você pode pensar, esta não é uma exceção galáctica, mas sim a regra. Na verdade, os especialistas agora assumem que quase todo o centro de galáxia é adornado por um monstro gravitacional supermassivo. Quando se trata de buracos negros estelares muito menores, que surgem do colapso de estrelas, especialistas estimam que existam cerca de 100 milhões dessas formações bizarras na Via Láctea. Quando se trata do número de estrelas, no entanto, as estimativas dos astrônomos às vezes diferem significativamente. Enquanto alguns acreditam que nossa galáxia natal tem apenas 100 bilhões de estrelas, outros suspeitam que ela seja o lar de até 400 bilhões de corpos celestes extremamente brilhantes. E dado que dados da missão Kepler e outros estudos sugerem que há, em média, 1 a 2 planetas por estrela, pode haver entre 100 a 800 bilhões de mundos planetários na Via Láctea. Mas nem todos esses planetas se assemelham a um gêmeo cósmico da Terra, o que é óbvio. E ainda assim,
Em 2022, pesquisadores de Nottingham determinaram que até 36 civilizações avançadas poderiam ter se desenvolvido em nosso sistema galáctico. Identificações errôneas e halos magnéticos gigantescos. Assim como no caso da Terra e do Sistema Solar, a Via Láctea também não é uma solitária galáctica, mas uma parte integral de estruturas abrangentes muito maiores. Por um lado, a Via Láctea pertence ao grupo local e, portanto, a um aglomerado de galáxias que tem cerca de 35 membros. Por outro lado, o grupo local é ele próprio parte do superaglomerado de Virgem, um superaglomerado de galáxias que é ele próprio parte do superaglomerado de Laniakea. Em outras palavras, o grupo local, incluindo a Via Láctea, está sujeito à influência do colossal superaglomerado de Laniakea. Ou pelo menos é o que pensávamos até agora. Um novo mapa das áreas de captação gravitacional no cosmos local agora sugere que estivemos extraviando nosso lar galáctico todo esse tempo, e que ele, na verdade, não pertence ao superaglomerado Laniakea, mas ao muito maior superaglomerado Shapley. Em princípio, tais atratores agem como poços gravitacionais, atraindo galáxias em sua direção em uma ampla área, assim como a natureza de uma paisagem determina o curso de um rio. O estudo que atribuiu o grupo local ao superaglomerado Laniakea foi baseado em 8.000 galáxias, mas o novo estudo, que os especialistas conduziram com base em dados da pesquisa Cosmic Flows 4, incluiu 56.000 galáxias em um raio de cerca de 1 bilhão de anos, luz, e onde a nova riqueza de informações é significativamente mais extensa do que a antiga. Isso levou à descoberta de que um total de 17 grandes poços gravitacionais espreitam em nossa vizinhança cósmica e que os fluxos associados à Via Láctea preferem se mover em direção ao superaglomerado Shapley. Expresso em números, isso significa que quase 60% das estruturas estão fluindo em direção ao superaglomerado Shapley, que no caso do superaglomerado Laniakea é de apenas 40%. No geral, essa descoberta fornece aos astrônomos insights completamente novos sobre a paisagem gravitacional do nosso universo local. Mas o fenômeno recentemente identificado por especialistas nas extremidades da barra da Via Láctea também é completamente novo, porque de fato sabemos agora que estruturas magnéticas gigantescas com mais de 16.000 anos, luz de comprimento se originam lá, subindo muito acima e abaixo do plano da galáxia no mesmo fôlego. A origem especial desses filamentos magnéticos também fornece uma pista decisiva para sua causa. Como eles não se originam do centro galáctico, mas sim das zonas externas de formação estelar ativa, os cientistas suspeitam que estamos lidando com o resultado de uma colisão de supernova. Na verdade, o efeito coletivo de explosões estelares sobrepostas pode ejetar material a velocidades de até 1.000 km por segundo, criando os ventos galácticos. Ao mesmo tempo, os fogos de artifício estelares podem ser responsáveis não apenas pelos filamentos magnéticos, mas também pelas não menos poderosas estruturas de rádio, que também se estendem muito além do disco estelar da nossa galáxia. A queda dos gigantes, como Sagitário, se fundiu com outro buraco negro cuidado. Risco de confusão. Embora haja um buraco negro supermassivo à espreita no coração da Via Láctea, como mencionado acima, ele não é um quasar. Esse termo é usado para núcleos galácticos ativos que emitem quantidades tremendas de energia e até ofuscam todas as estrelas em sua galáxia natal. Sagitário A, por outro lado, há muito tempo entrou em aposentadoria cósmica, e hoje apenas as bolhas gigantescas e chaminés de gases e raios gama testemunham sua atividade anterior.
Mas, apesar de toda a inatividade, nosso buraco negro supermassivo continua a manter os especialistas em alerta. As observações e dados do Event Horizon Telescope, EHT, para abreviar, revelaram que o monstro de massa está girando a uma velocidade espantosa e também está inclinado contra o plano da galáxia. Por outro lado, no entanto, essa descoberta também está ligada a um problema astronômico real, porque se os dados estiverem corretos, eles estão em total contradição com nossos modelos de crescimento de buracos negros supermassivos. Esses modelos sugerem que os gigantes bizarros extraem do material de sua própria galáxia hospedeira e, portanto, se movem aproximadamente na mesma velocidade e no mesmo nível que ela. Para descobrir por que Sagitários A está agora quebrando esse padrão. Os pesquisadores, mais uma vez, vasculharam os dados do EHT em mais detalhes e simularam vários cenários baseados neles. O objetivo era determinar qual história evolutiva poderia explicar melhor as características atuais. E no final da série de pesquisas, um resultado surpreendente foi obtido. Como os modelos usuais de acreção não são suficientes para explicar as propriedades observadas, os astrônomos chegaram à conclusão de que Sagitário A deve ter colidido e se fundido com outro buraco negro massivo no passado distante. A esse respeito, a reconstrução mostrou que o parceiro de colisão tinha cerca de 25% da massa de Sagitário A e era quase perpendicular a ele. E embora o buraco negro da Via Láctea fosse 4 vezes mais massivo que sua contraparte, a fusão teve um impacto significativo. A incorporação do parceiro menor, que antes agraciava o centro de uma galáxia anã, mudou drasticamente a velocidade e o alinhamento rotacional de Sagitário A. Ao mesmo tempo, a galáxia menor se moveu perpendicularmente à Via Láctea e provavelmente girou na direção oposta. Além disso, os dados até revelam quando exatamente a fusão dos buracos negros deve ter ocorrido. E é perfeitamente consistente com a história já conhecida da nossa galáxia. De acordo com isso, a Via Láctea colidiu com a galáxia anã Gaia Enceladus há cerca de 10 bilhões de anos. Em detalhes, a razão de massa galáctica neste caso também era de 4:1. Além disso, a fusão tinha uma inclinação de 145 a 180 graus em relação à nossa linha de visão. Em outras palavras, o encontro galáctico próximo a 10 bilhões de anos teve exatamente as mesmas características que podem explicar melhor o comportamento de Sagitário A hoje. O ponto principal é que os dois buracos negros colidiram um com o outro. Cerca de 1 bilhão de anos após a fusão das galáxias e depois que as ondas de tumulto cósmico diminuíram, a rotação, velocidade e inclinação de Sagitário A se aproximaram de seus valores atuais. Esta descoberta emocionante é mais uma evidência dos eventos primários dinâmicos subjacentes à estrutura atual do nosso planeta natal. Bem, pelo menos em teoria. Na prática, a fusão de dois buracos negros supermassivos ainda não foi diretamente observada. No entanto, os especialistas esperam que isso mude em um futuro próximo. E é quando detectores de ondas gravitacionais, como o Laser Interferometer Space Antenna, serão capazes de detectar e examinar a dança dos gigantes. E se você pesquisar abaixo do nosso vídeo, poderá ver a dança do polegar e o botão de inscrição. Aperte os botões curtir e se inscrever agora, para que você nunca perca um novo vídeo nosso novamente. Nos vemos em breve.